Então, ali, tá, gente? Página 104, 104, preposições da unidade 8, tá? Ali que a gente estava vendo a questão dos viajantes, né? Então, chegou ali naquela partezinha ali das preposições, tá? Então, a gente tem ali um texto, né? Leia atentamente o texto e siga e completa a tabla com as informações pedidas, né? Então, por favor, cuide-se de los rápidos movimentos em taxis e restaurantes, como assim também em la via pública e outros lugares de passo, donde pode cambiarle bilhetes buenos por falsos. Quando fala bilhetes aqui, tá querendo dizer sobre o dinheiro, né? Então aqui tá falando para cuidar quando andar de táxi, né? Ou ir a restaurantes, cuidar com a questão da falsificação de dinheiro. Então quando fala bilhetes aqui, fala de dinheiro. Por favor, tome cuidado porque com movimentos rápidos nos táxis, restaurantes, nas ruas e em outros lugares, as notas verdadeiras podem ser trocadas por falsas. E aí tem inglês, que claro que eu não vou arriscar aqui, né? Porque meu inglês, você sabe que é muito bom, então eu não vou fazer a leitura aqui. Esse recadinho aqui, ele sempre aparece, geralmente nas 3 línguas, assim, mais comuns, né? Mais usadas, para que o viajante tome cuidado com alguma situação. E eu quero que vocês prestem atenção aqui na palavrinha aqui, em táxi e restaurante, en, tá? Esse en é uma preposição. E aí é bem importante vocês lembrarem que, diferente do português, quando a gente fala de meio de transporte, a gente usa a preposição en. Então, por exemplo, se eu vou falar de, eu vou de táxi, né? Então, eu vou, no português, eu falo de táxi. No espanhol, é errado falar o de. Então, todo meio de transporte você vai falar en. Então, eu vou em táxi, eu vou em autobús, eu vou em coche, em avião. E aí existe a preposição a, que eu falo para falar, né, dizer que eu vou a pé, a nado ou a cavalo, tá? Então são 2 preposições bem importantes na hora de falar de meios de transportes, tá? En com qualquer meio de transporte, exceto a pé, a cavalo e a nado. E aí tem aqui esse exercíciozinho aqui, né, que eu pedi para vocês irem fazendo. Então, colores usados em el folheto. Então foi usado o negro, o branco e o rojo. E existe um significado para isso, né? Geralmente o rojo, ele é utilizado, o vermelho, ele é utilizado quando a gente quer mostrar sinal de perigo ou alguma coisa desse tipo, quer chamar atenção, né? O vermelho, então a gente acaba usando para isso. Então, são os colores que representam peligro, además de chamar a atenção do leitor, né? Então, quando a gente vê que o vermelho, e aí logo em seguida aqui, ó, já vê também uma caveirinha aqui com, né, parecendo um X aqui, opa, alguma coisa de errado. Então, a gente acaba prestando mais atenção. Então, línguas usadas em el texto. Então, como foi falado, né, o espanhol, porque provavelmente está num lugar que fala espanhol, o inglês, que é a língua universal, né, e a tradução do português. Então, aqui continuando, né, línguas utilizadas, o espanhol, né, porque deve ser o lugar, o país onde está sendo, onde a pessoa está hospedada, o português, né, porque como é um país, a gente tem muita questão do Mercosul, né, então os países fazem essa, por exemplo, se for na Argentina, ali, os países que participam do Mercosul, né, então tem essa tradução aqui, e o inglês, que a gente sabe que é um universal. Então, se você não sabe falar o espanhol, mas sabe falar o inglês, né, então tá tudo certo também. Então aqui, espanhol, português e inglês. Lo que significa? Se pode inferir que o cartel está destinado a estrangeiros ou turistas, né?
Então, geralmente é um aviso para as pessoas que são de fora, porque quando a gente está num lugar que a gente não conhece, né, a gente acaba tendo precisa ter esses avisos, né, ainda mais se o pessoal está acostumado a lidar com turista, e aí sabe que tem os golpistas, né. Imágenes presentadas em el texto. A calavera, a caveira, né, representa peligro, intensifica a ideia que o turista deve ser cuidadoso. E a gente sabe, todo lugar que a gente vai, que a gente não conhece, a gente não pode dar pinta de turista, né? Chegar lá, cheio de joias, cheio de coisa, mostrando um monte de coisa, acaba chamando muita atenção, porque sempre tem aquelas pessoas que estão de olho para roubar o turista, e às vezes acaba com uma viagem por causa de um roubo, né? Informação vinculada. Então, chamar a atenção de los turistas para los bilhetes falsos, que, como eu falei, bilhetes é o dinheiro. Há pessoas estafando a turistas. Então, essas pessoas que estão de olho, né, buscando ali uma oportunidade para estar enganando o turista. Na página 105, então, a gente tem essas preposições que são um pouco diferentes, ó. Esse tras aqui, ó. Vou a terminar mi trabajo, tras eso viajo a Patagônia. Então, depois disso, né? Depois, então, também aparece muito ali na prova de vestibular, ou na de prova. Tras ler el texto, então, depois de ler o texto. Estou sem ganas de viajar. O sim aqui também é uma preposição. Estou sem. Estou bajo uma tensão terrible. Bajo também é uma preposição. Me olvidei el diário sobre el coche. Então, sobre também é preposição. Então, como eu falei, a maioria das preposições são bem parecidas com as preposições do português, tá? Aqui quem tiver o positivo on, lá na pista 8, ó, lista de preposições, tá? Tem uma listinha de preposição. Deixa eu ver aqui se eu acho pra vocês aqui. Pista 3, pista 4, 5. Aqui na 8, ó. Isso aqui vai ser áudio. Só que eu não vou colocar isso aqui não, tá? Aí o que eu quero que vocês façam, que é uma tarefinha pra vocês, hein? Vocês vão pesquisar uma lista de preposições em espanhol, tá? Lista de preposição. Eu vou estar pedindo depois essa lista aí para vocês, tá? Pode ser escrita ou ela pode ser copiar e colar mesmo, né? Numa paginazinha do Word. Mas eu quero que vocês tenham essa listinha de preposições. Então, lá na página 107, vai falar sobre o presente do subjuntivo. Então, primeiro, nós temos 3 modos. O indicativo, que é o modo real e concreto. O imperativo, que é o modo da ordem ou pedido. E temos o subjuntivo, que é o modo da hipótese. Então, aparece aqui, ó. Buen viaje. Espero que lo disfruten mucho. Esse desfrutem aqui, tá? Espero que desfrutem muito, ele tá expressando um desejo, tá? Então, é isso que o subjuntivo, ele expressa. Hipóteses e probabilidade. E sempre ele vem, a maioria das vezes, ele vem com uma palavra que expressa uma certa dúvida. Então, acaba vindo com a palavra quizás, que significa talvez. O próprio tal vez, que é talvez. Pode ser também, pode aparecer o que, ó, que lo desfruta, esse que aqui, ó, né? Então, são palavrinhas que aparecem para mostrar e expressar algum tipo de dúvida, tá? Outra também que aparece, ojalá, seja feliz, também uma expressão que aparece para falar para acompanhar o presente do subjuntivo. Que mais? Então, que, talvez, quizá, ojalá, são palavras que expressam essa possibilidade, tá? O leitor do texto pode inferir que o destinatário da tarjeta é o cartão,
todavía não ha viajado. Então, ou seja, ele vai viajar, por isso que estão expressando essa consideração aqui, né? Que desfrute muito, que você goste muito da viagem, tá? E aí aparece aqui outros, ó, esse ojalá que eu falei, ó, ojalá yo viaje en estas vacaciones, né, nessas férias, espero que te mejores e puedas viajar, temo que não compareça ao aeroporto, ó, então esse que aqui também, ele geralmente está presente, tá? Puede que não venham estas vacaciones. Para eu conjugar esse verbo, a gente não tem assim, ele não é um verbo difícil de ser conjugado, tá? Se você lembrar do presente e do indicativo, basta você fazer uma inversão ali que eu já vou mostrar para vocês. Então ali, ó, uso do presente e do subjuntivo. Então quando é que eu vou usar? Quando eu quero expressar um desejo, uma probabilidade ou dúvida ou alguma hipótese. Então aqui, tomara que eu seja aprovado. Tomara que eu seja aprovado. Pode ser que eu vá. Pode ser que eu vaya, né? Talvez não saiba a notícia. Talvez separado. Talvez não sepa a notícia. E aí, como é que faz a conjugação desse verbo? Então, assim, o verbo, ele continua tendo as três desinências. Verbos terminados com a, verbos terminados com e verbos terminados com ir. Só que eu vou ter apenas duas conjugações para ele, tá? Então, os verbos terminados com ar eu conjugo de uma forma e os verbos terminados com er e ir eu conjugo de outra forma. Só que aqui, ó, tá vendo? É a mesma forma aqui para os dois, né? Então, Professora, se você... Oi. Desculpa. Ó, os verbos, então, terminados com ar, se você lembrar lá do presente do indicativo, era yo hablo, tu hablas, ele habla e assim por diante. No presente do subjuntivo, ele vai ser os verbos que são com a gente vai conjugar com e os verbos que são com ele e ir, a gente vai conjugar com a. Só o que vai ser diferente, assim, bem diferente mesmo, vai ser a primeira pessoa, porque lá era yo hablo e aqui é yo hable. E também é interessante você botar o que, colocar o que antes do verbo, ó, que yo hable. Parece que fica mais fácil para memorizar, tá? Então, por exemplo, yo hable, tu hables, ou que yo hable, que tu hables, que él hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis e que ellos hablen. Os verbos terminados em er e ir, então, eu vou conjugar agora com a. Beba, bebas, beba, bebamos, bebais e beba. Bibir, biba, bibas, biba, bibamos, bibais e bibam. Aqui parece que eu tô falando a mesma coisa, porque o V tem som de B, tá? E aí, claro que vai ter os verbos irregulares, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo pensar. Piense, pienses, piense. E também, como presente do indicativo, no presente do subjuntivo, não tem mudança nos outros e vos outros, tá? Na maioria dos verbos. Só que eu vou ter vários tipos de irregularidade, tá? Eu vou ter verbos irregulares com ditongação e vou ter, por exemplo, o verbo tener aqui, que ficou, ó, não tem ditongação, mas foi acrescentado um G. E aí ele tem G em todas as pessoas, tá? Ó, o verbo rugar tem ditongação, o E, mas quando chega lá em nos outros e vos outros, ele continua igual. Então, assim, ó, para vocês ficar mais fácil para vocês gravarem, né? Quando for verbo com ditongação, nos outros e vos outros não muda. Quando for verbos com G ou até com Y, como vai aparecer aqui, ó, daí ele muda em todas as pessoas, tá? Outros verbos aqui importantes, o verbo ir. Se você gravar também a primeira pessoa, depois você só segue a tabela, ó, tá? Então, verbo ir. Vaia, vaias, vaia, vaiamos, vaiais e vaiam. Lembrando que isso aqui é presente subjuntivo, tá? Ser, seia, seas, sea, seamos, seais e seam. O verbo estar. Este, estes, este, estemos, esteis e estem. O verbo haver, de existir, né? Haya,
com Y, aias, aia, aiamos, aiais e aiam. E o saber, que é o que apareceu lá naquele exemplo, ó, sepa. Sepa, sepa, sepamos, sepais e sepa. Aqui, ó. Aqui, ó, na página 109, aparece aqui as palavrinhas que eu falei para vocês aqui, que são importantes, ó. Marcadores dele presente e dele subjuntivo. Então, quiçá, significa talvez, possivelmente, que é possivelmente, ojalá, que é oxalá, mas não é muito usado no português, né? Mas é bem usado, é bastante usado no espanhol. Probablemente, talvez separado, es posible que, no es seguro que, cuando, es probable que, es conveniente que, es bueno que, e mientras. Enquanto, esse mientras, tá? Então, são expressões, são marcadores dele presente e do subjuntivo, que indicam alguma possibilidade.